nome? Jandelina. Jardelina. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Amém. Atos capítulo 2, versículo 43. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Inclina sua cabeça aonde você está. Pai, nós estamos na tua presença, Senhor, e nessa noite nós nos sujeitamos, Deus, ao teu Espírito Santo, ao ministrar da tua palavra. Nesse momento, Senhor, Espírito Santo, toma a boca do pregador, e que ele possa, Senhor, entregar à tua igreja uma semente, Senhor, da tua palavra sobre o coração de cada um dos teus filhos, e que essa semente venha produzir frutos, Senhor, na vida deles, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém? Amados, uma das maiores carências, uma das maiores necessidades que nós temos é de nos relacionarmos com as pessoas, O ser humano, ele carece, ele foi feito, ele foi criado para ter relacionamentos, para se relacionar uns com os outros. O homem, ele não nasceu para viver só, sem ter relação com ninguém. O homem não nasceu para viver no isolamento. Tanto é que o pior castigo da cadeia de um preso é quando ele vai para o isolamento. É o pior castigo que ele pode passar, é quando ele está no isolamento, porque ele não vê ninguém, ele não vê nada, ele não consegue se relacionar. E tanto é verdade que o ser humano, ele nasceu para se relacionar, que a própria natureza já demonstra isso. Quando a criança nasce, ela não consegue nascer e sair independente vivendo. Ela depende completamente da mãe dela para que ela sobreviva. Ela nasce e ela é dependente daquela relação dela com a sua mãe. A mãe tem que amamentar, ela tem que dar de comida. Então, a natureza já mostra que nós somos dependentes. E isso é a mordomia da criação de Deus. Quando Deus, ele cria o homem, o que ele diz lá em Gênesis capítulo 2, verso 18? O que ele diz lá? É um versículo muito conhecido, E disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Amém? Alguns dizem que é castigo, Não, não é castigo, é bênção. É bênção, irmão Zé? Não é castigo, não. Na verdade, o plano de Deus é que o homem, ele foi feito para ter relacionamento, ele se relacionar. E a Bíblia, ela fala muito da comunhão. A comunhão da igreja, dos filhos de Deus, é a prova, a marca de uma igreja saudável. Uma igreja que tem comunhão uns com os outros é a prova de que é uma igreja saudável. Uma igreja que se relaciona com Deus é uma igreja que tem uma boa relação entre os irmãos. Amém? Amados, o mundo, ele anseia por comunhão. As pessoas fora da relação da igreja, elas estão
elas estão cansadas dessa relação que o mundo oferece. A relação que o mundo lá fora oferece é uma relação de interesse, é uma relação de mentira. Até 10 anos. Até 10 anos. Agora pode passar. Ô João, estava esperando esse momento, né, Joãozinho? Ô Joãozinho, estava esperando esse momento, né, que a pastora ia aparecer aí, né? Então vai lá, vai lá. Bora, até os 10 anos. Bora. O mundo, ele oferece essa relação, que é uma relação de troca. É aquela relação onde as pessoas têm interesse no que você tem, naquilo que você pode oferecer a elas, e elas se relacionam por isso. É uma relação de interesse, muitas vezes uma relação de mentiras, relações de traições, de brigas. É isso que o mundo oferece nas relações. As pessoas se aproximam de você para sugar o que você tem. E se você não tem nada para oferecer, elas te descartam. Ou quando sugam tudo que você tem, elas te largam de mão. Essa pessoa não tem mais nada para me dar, então ela se afasta de você. É isso que as relações que esse mundo oferece. E se nós que somos igreja aqui que eu digo não é a parede, igreja é eu e você que somos filhos de Deus, amém? Você é filho de Deus, então você é a igreja. Se nós que somos igreja não compreendermos o fundamento dessa comunhão, a necessidade dessa comunhão, nós estamos fadados a não estabelecermos uma relação plena com Deus. E uma igreja que não se relaciona, que não tem uma boa relação de comunhão, ela não cumpre o seu papel aqui na terra. Por isso que nós estamos trabalhando isso. Amados, o livro de Atos dos Apóstolos, ele não menciona o escritor. E muito provável que o livro de Atos tenha sido escrito por Lucas, né? Porque é a continuação do ministério de Jesus na vida, por intermédio da vida dos apóstolos. Amados, o contexto dessas palavras que provavelmente Lucas escreveu é o seguinte: Jesus já havia subido em glória após a sua morte e ressurreição, e o Espírito Santo já havia descido sobre a igreja de Atos. Amém? O Espírito Santo já tinha tomado a igreja já estava pronta para pregar o Evangelho, a igreja já estava pronta para proclamar o Evangelho e ser igreja aqui na terra. E muitas pessoas se rendiam à pregação dos apóstolos, e a pregação dos apóstolos, ela consistia em apenas uma coisa. Atos capítulo 2, verso 38: arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus para a remissão dos pecados e recebeis o Espírito Santo. Essa era a pregação dos apóstolos. Não tinha invenção, não tinha frescura na pregação dos apóstolos, não tinha dinâmica nenhuma. Era só assim: arrependam-se, sejam batizados e recebam o Espírito Santo de Deus. Amém, está pronto. Essa era a pregação deles. E a igreja crescia à medida que eles iam sendo salvos, né? A cada pregação, milhares e milhares de pessoas se convertiam. E a gente sabe onde tem pessoa, o que tem? Tem problema, né? Tem problema de relacionamento. E aí, como que os apóstolos lidavam com isso? Como que os apóstolos resolviam os problemas? É uma pergunta que cabe a nós hoje. Como que os apóstolos resolviam a questão da comunhão? Atos capítulo 2, verso 42: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações, né? Doutrina vem do grego didaquê, que é o mesmo que instrução, é o mesmo que ensino. Amados,
Esse era o fundamento da igreja. Esse era o alicerce dessa igreja de Atos. Comunhão, né? Koinonia, que é compartilhamento, parceria, participação, fraternidade, uniformidade pelo Espírito Santo. Então, se o irmão chegar na tua casa e falar: Zé, eu vim aí comer uma comida contigo aí. Amém. Dá glória a Deus, porque é comunhão, né? Mas às vezes tem que chegar lá e trazer a carne, né? Ô Diogo, cheguei na tua casa. Ô Diogo, vamos comer um lanche aqui, Diogo. Eu trouxe o salsichão aqui, faz o salsichão para nós assar aqui. Isso também faz parte da comunhão. Eles se reuniam para orar juntos, eles confraternizavam juntos, eles comiam juntos, eles eram amigos, eles eram companheiros uns dos outros, eles se ajudavam. Quando eles olhavam e viam a necessidade de alguém, eles iam até essa pessoa e ajudavam não só na necessidade, mas também oravam com essa pessoa. Eu fico pensando, como é difícil a gente pegar essa receita antiga, até porque o mundo ele evolui e nos torna mais distante muitas vezes, porque a gente passa o dia inteiro trabalhando, né, Pri? A gente passa o dia inteiro trabalhando, aí chega em casa cansado, às vezes chega em casa e só quer deitar e dormir e às vezes a gente começa segunda, terça-feira já focado na sexta. Chega sexta-feira porque a gente quer aproveitar o final de semana e descansar de novo. Então às vezes essa dinâmica que nós vivemos, ela nos limita na nossa comunhão. A gente não consegue estabelecer mais comunhão por causa dessa modernidade que nós vivemos hoje. Partir do pão, né? Eles se reuniam na comunhão e no partir do pão. Na ceia do Senhor, na ceia bíblica, na ceia dos apóstolos, o que eles faziam? Eles se reuniam todo o povo de Deus e faziam um grande banquetão, né? Não era a ceia que nós tomamos hoje, né? A nossa ceia hoje, assim, a gente pega corta um quadradinho de pão, né? Um cálice de vinho, e a gente lembra da morte e ressurreição de Cristo. Mas a gente cumpre uma memória que Cristo disse para que nós celebrássemos isso. Mas a ceia verdadeira que os apóstolos faziam, eles não era só esse pão e esse vinho, tinha um banquetão de comida, todo mundo levava uns, e os que tinham mais levavam mais, os que podiam mais levavam mais, e faziam uma grande festa. Eles passavam um tempão comendo aquelas comidas, e todo mundo junto e celebrando. E hoje a gente faz só com um pedacinho de pão e um vinho. E eles partilhavam uns com os outros aquilo que eles tinham, né? Aqueles que tinham mais partilhavam uns com os outros. E ninguém ficava sem comer ou passando necessidade naquela igreja. Nas orações, né? Eles se reuniam para orar, eles seguiam o exemplo da oração de Jesus. Agora, olha o texto que eu trouxe nessa noite. Atos capítulo 2, verso 43, ele diz assim: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Amados, nós vimos que o fundamento da igreja primitiva era a doutrina, né? A pregação, né? Arrependei-vos, né? E sejam batizados em nome de Jesus. Só que, amados, o fundamento da igreja, essa doutrina, ela estabelece dois eixos na vida da igreja, dois pontos de extrema importância, que é o eixo vertical e o eixo horizontal, né? Vertical e horizontal traz o que para nós? Né? A ideia da cruz, né? Amados, o eixo vertical, o que é o eixo vertical da
da nossa relação com Deus. É a nossa adoração, aquilo que nós fizemos aqui, a nossa adoração, o nosso louvor a Deus, a nossa entrega a Ele, a nossa vida com Deus, as nossas orações. Essa é a nossa relação vertical com Deus. E a nossa relação horizontal da igreja, o que é? Comunhão, vida uns com os outros. Esse é um dos eixos. Então nós não somos pessoas que viemos à igreja sozinhos e vivemos sozinhos para Deus. Nós temos uma relação com Deus e temos uma relação com a igreja. E amados, a igreja, ela foi criada justamente para que nós aprendamos uns com os outros. E mesmo as dificuldades, os desafios, as lutas que nós enfrentamos na comunhão, é crescimento para a nossa vida, é amadurecimento espiritual, é evolução para nós. Tem pessoa que tem dificuldade de se relacionar, tem pessoa que tem dificuldade de falar, tem pessoa que é tímida, que não consegue falar com ninguém. Imagina, tem pessoa que já é tímida perto de pessoas que conhece. Imagina perto de alguém que não conhece. A pessoa se encolhe, não fala nada, né? Tem facilidade. Eu sou eu faço amizade com todo mundo que tiver em qualquer lugar. Eu nem conheço a pessoa, já, tudo bem, como é que você está? Já saio falando com a pessoa assim, é meu amigão, né? É facilidade da personalidade de cada um. E tem gente que não, se a pessoa não falar com ela não fala com ninguém. Ela fica lá no cantinho, né? Às vezes a gente percebe isso na igreja. Às vezes tem pessoas que entram na igreja e se você não vai até ela cumprimentar, abraçar, né? Você que é daqui, né? De casa, digamos assim, aquela pessoa vai entrar e vai sair e ninguém vai nem ver ela. Por isso que a importância de nós que somos da casa, ir lá e dar um abraço, fazer com que essa pessoa se sinta querida nesse lugar. Amém? Esse é um papel da igreja, é importante. Então, o eixo vertical, que é adoração, louvor, palavra, oração, e eixo horizontal, vida uns com os outros, comunhão uns com os outros. E esses dois eixos, eles são inseparáveis e indispensáveis na igreja. Uma igreja que é saudável é uma igreja que tem comunhão uns com os outros e tem comunhão com Deus, né? Se tiver só comunhão entre amigos, o que é? Clube, né? Tem que ter comunhão com Deus e tem que ter comunhão uns com os irmãos. E a forma que nós nos relacionamos dentro da nossa comunhão com Cristo, ela determina a forma que eu me relaciono com os meus irmãos. Olha só, o texto ele diz assim: em cada alma havia temor. O que significa temor? Temor, no dicionário, significa medo extremo, terror. Aí você fica pensando, mas as pessoas tinham medo de Deus? Amados, em relação à morte, quando nos referimos a outras coisas, o medo, ele é uma reação natural diante de algum perigo. Nós temos medo da morte. Ninguém enfrenta, dificilmente as pessoas enfrentam a morte com naturalidade. Todo mundo tem medo de morrer. Mas quando nós nos referimos ao temor a Deus, ele é diferente. Nós não devemos ter medo de Deus, porque Deus é amor. Deus não é um ditador, né? Que nem aquele cara lá da Coreia do Norte, aquele tirano, que ele escraviza as pessoas com as suas regras. Deus não é como é que é o nome daquele Xi Jinping, né? Aquele cara lá escraviza as pessoas, ele é maluco, ele é um ditador.
Deus não é um ditador, um tirano. Muito pelo contrário, as leis que Deus estabeleceu, elas nos libertam, elas nos fazem livres. Elas nos livram do pecado, elas nos livram da condenação da morte. Então as leis de Deus, elas não nos escravizam, muito pelo contrário. Às vezes o mundo lá fora, ele pensa que o crente ele não pode fazer isso, ele não pode fazer aquilo, ele não faz porque, né, tu é crente, tu não pode fazer isso. Aí a pessoa acha que a gente vive numa prisão. Muito pelo contrário, a gente vive em liberdade. Esses dias eu estava conversando com o filho do meu chefe sobre isso. Ele chegou para mim assim: ô Gustavo, tu não bebe nem uma cervejinha? Eu disse: não. Mas não bebe nem para ficar alegre? Porque é essa ideia que o mundo tem. Ele precisa de uma cervejinha para ficar alegre. E eu disse para ele: o meu amigo, eu vou te dizer um negócio. Eu entendi uma coisa na vida, que a gente tem que achar prazer nas coisas naturais da nossa vida. E eu achei prazer em fazer as coisas naturais da minha vida. Eu não preciso beber, eu não preciso usar uma droga para ser feliz. Eu acho prazer em estar na igreja, eu acho prazer em louvar ao meu Deus, eu acho prazer em fazer uma corrida na rua, eu acho prazer em ir numa academia, eu acho prazer em trabalhar para o meu chefe. Eu encontrei, eu acho prazer em estar com minha esposa e o meu filho em casa. Eu encontrei prazer nisso e eu fiz disso uma coisa prazerosa para a minha vida, porque isso é natural da minha vida. E hoje eu não preciso fazer esforço para ser feliz. Você está entendendo? As coisas que eu faço naturalmente da minha vida me fazem feliz. E Deus me criou para isso. E assim Deus criou você para isso. Você está entendendo? Deus criou você para ser feliz. Assim, fazendo as coisas simples da vida. Você não precisa. Então a gente não bebe, não é porque a gente é triste ou porque a gente está preso por uma lei que a igreja diz que não podemos beber. Não, eu não bebo porque não faz diferença nenhuma para mim. Muito pelo contrário, pior é que faz diferença. Sabe o que vai fazer? Se eu beber uma cerveja eu não vou poder dirigir. Se alguém ficar doente eu não posso levar para o hospital. E eu posso perder a minha consciência, né? Porque às vezes, dependendo da quantidade de bebida que a gente bebe, a gente perde a nossa consciência, a razão, né? Tem gente que bebe e perde a consciência. Então, só me traz mal, para que eu vou fazer isso? Você está entendendo? E aí ele ficou pensando, né, naquilo que eu falei para ele. Ele disse: cara, eu tenho o maior prazer em ir para a igreja no meu domingo e louvar o meu Deus, e ouvir a palavra dele, pregar a palavra dele. Eu tenho prazer nisso. Você está entendendo? Então, às vezes a gente fica triste com algumas coisas que a gente faz na nossa vida, a gente faz, mas você precisa buscar em Deus a felicidade de fazer aquilo que você faz naturalmente da tua vida. Se você entender isso, esse segredo, o apóstolo Paulo, ele disse assim: eu aprendi a ser contente com o que tenho, né? A viver contente com o que tem. E Paulo apanhava, vivia preso, levava chibatada. Qual era o segredo da alegria de Paulo? Ele aprendeu o segredo da vida, da felicidade. A nossa felicidade, a nossa alegria é Cristo. Amém? Então, eu falei para esse meu colega, ele ficou com aquilo pensando assim. Depois ele disse: pá. Aí ele nem fala, né, agora, ele nunca mais perguntou para mim por que eu não bebia depois disso. Amados, temer a Deus, que cria leis que nos libertam, que nos livra, que nos traz a alegria de volta. Temer a Deus não é, temor de Deus não é ter medo de Deus. Temor de Deus é um profundo sentimento de responsabilidade perante ao nosso Criador.
é reverência, é respeito, é honra a Deus. Isso é temor de Deus. É você saber que você está diante dele em todo o tempo. Isso é temor de Deus. É saber que ele está olhando para você em todo o tempo. Quando você sai daqui, quando você entra no seu quarto, quando você está no banheiro, quando você está no seu trabalho, aonde quer que você esteja, Deus está vendo você. A igreja de Atos, a primeira coisa que nós precisamos considerar é que, pelo fato de eles estarem juntos na comunhão, eles presenciavam muitas maravilhas, né? O agir de Deus, havia curas, milagres, vidas que se convertiam, transformadas pela ação do Espírito Santo, né? Havia no meio dessa igreja uma ação de Deus na vida de cada um que estava ali. E tudo isso que acontecia nessa igreja despertava nessas pessoas um senso de admiração e reverência. E isso era temor que esses irmãos tinham de Deus. Eles não duvidavam de Deus porque eles viam a ação de Deus. É por isso que você não deve duvidar de Deus, porque eu tenho certeza que você já viu a ação de Deus na sua vida. Por isso não duvide no seu coração da ação de Deus. E cada um conseguia ver Deus na vida também dos irmãos. Então a comunhão vertical, né, ela produzia uma comunhão horizontal. Amados, todos nós aqui possuímos interesses pessoais. Nós temos interesse. Aqui quem é que sonha em ter um carro? Quem é que sonha em ter um carro melhor? Quem é que sonha em ter uma casa melhor? Uma casa própria. Tem gente que não tem casa própria. Então nós temos desejos pessoais, sonhos pessoais. Nós desejamos ter uma família abençoada, com saúde. Nós sonhamos em ter um melhor alimento na nossa mesa, né? Nós sonhamos em comer a picanha, né? Diz o Lula que nós vamos comer picanha de novo, né? Mas nós sonhamos em comer um alimento melhor. Perdoa a brincadeira com a política, amados. Eu não me contenho. Nós desejamos muitas coisas da nossa vida. E desejar ter sonhos pessoais, não tem nenhum problema nisso. Não há nenhum pecado nisso. Mas o que nos une aqui não é os nossos interesses pessoais. Não é o que eu quero, ou o que cada um aqui quer. O que mantém um casamento de uma família, né, não é o interesse que cada um tem, né? Daqui a pouco a pessoa assim, eu sonho em ter um carro, o outro tem um carro, então eu vou casar com aquele que tem um carro, para mim ter um carro, né? Não é isso que une um casamento. O casamento que é baseado nisso, ele está afadado à falência, né? Amados, um casamento que cada pessoa, uma família que cada pessoa tem um interesse próprio, exclusivo, independente, ele está fadado ao fracasso. Mas agora uma família, onde toda a família ela possui um interesse em comum, um desejo em comum, um sonho em comum, então ela se une, ela se fortalece para isso, e essa família ela tem muito mais êxito na sua vida, amém? Assim como um casamento, pais e filhos, uma família unida, ela alcança o seu propósito, o seu objetivo com mais facilidade. Uma vida compartilhada em comum, né? Amados, a mesma coisa é a igreja.
A comunhão da igreja, ela é fundamentada na vida compartilhada que nós temos aqui. A vida, aquilo que eu recebo de Deus, eu compartilho com os meus irmãos. Eu participo para os meus irmãos. É assim que funciona. Na sexta-feira nós estávamos aqui orando, e o Espírito Santo direcionou uma oração específica por alguém que necessitava de uma oração. E ali Deus agiu, Deus ministrou, Deus curou, porque nós estávamos juntos por um propósito. Amém? Juntos por um único propósito: derramar do Espírito Santo. Quando nós estamos unidos no eixo vertical, né, buscar a Deus juntos, né, isso produz comunhão horizontal, é uma consequência natural. Interesse comum, buscarmos a Deus juntos. Olha para o irmão que está do teu lado assim: meu irmão, minha irmã, vamos buscar a Deus juntos. Amém? 1 Pedro capítulo 2, verso 17: tratai todos com honra, amai os irmãos e temei a Deus, e honrai o rei. Interesse em comum, isso produz respeito uns pelos outros. Uma pessoa que teme a Deus e está em comunhão, ela respeita a Deus e respeita ao seu irmão. Amados, olha só, olha que interessante. O texto diz assim: e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. No verso 43, né? E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Amados, isso era uma coisa comum na igreja primitiva. E aqui cabe uma observação para nós, né? Será que os apóstolos, eles ficavam correndo atrás dessas coisas? Será que eles faziam o culto específico, né, irmão? Vamos fazer o culto da cura, né? A gente costuma fazer essas coisas, né? A igreja diz: esse domingo vai ser, domingo que vem é o domingo do culto da cura. Será que os apóstolos tinham o culto de cura? Não tinham. Durante a pregação, na oração e na comunhão, as pessoas eram curadas e libertas. Isso acontecia naturalmente. Não precisava eles correr atrás disso. Era uma coisa que acontecia ao natural nessa igreja. Os sinais e as maravilhas simplesmente aconteciam nessa igreja. Eles não tinham culto de libertação, ou culto de cura, ou culto do Espírito Santo, né? A única coisa que eles faziam, olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: a única coisa que eles faziam, eles andavam juntos, eles oravam a Deus juntos, eles buscavam a Deus juntos, eles oravam juntos, eles clamavam a Deus juntos. Eles buscavam a Deus em unidade. Era a única coisa que eles faziam. Por isso que eles não faziam cultos exclusivos. Não tinha na Bíblia, né? O mesmo Espírito, amados, que produzia esses sinais e essas maravilhas no meio da igreja de Atos, é o mesmo Espírito que age na nossa vida hoje. É o mesmo Espírito. Não mudou. Deus não mudou. O Espírito Santo não mudou. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. É o mesmo Espírito que é derramado hoje sobre a tua vida. É o mesmo Espírito que é derramado sobre nós, sobre a igreja. A igreja é uma só, o Espírito é um só. E é Ele que promove o sobrenatural. Eu queria chamar o pessoal do louvor, por favor, aqui.
Amados, uma família que busca junto, uma igreja que busca junto, é uma igreja que cumpre o seu papel nessa terra, é uma família que cumpre o seu propósito nessa terra. Eu quero dizer para você que ainda não tem o seu cônjuge convertido ao Senhor, seu esposo e a sua esposa que ainda não está na igreja, ou participando com você, ou a sua filha ou o seu filho, seus filhos ainda não estão. Eu queria dizer para você: ore pela vida do seu cônjuge, ore pela vida dos seus filhos. Eu vou contar um testemunho da minha vida. Eu fui o primeiro a ir para a igreja, e depois que eu fui para a igreja, a minha mãezinha que me levou a primeira vez no culto, e eu fui tocado por Deus. Na verdade, Deus falou comigo e eu não sabia que era Deus que estava falando comigo. Eu senti uma coisa falando no meu coração, eu não sabia que era Deus, mas enfim, eu fui tocado por Deus, e eu entendi que eu precisava firmar na casa de Deus. E eu comecei a ir para a igreja, e a minha esposa, ela era espírita, kardecista, não queria saber de igreja. Ela disse assim, foi engraçado porque o dia que eu fui na igreja, que eu cheguei em casa assim, feliz da vida, né? A primeira vez ela até foi junto, ela foi junto comigo, e eu cheguei felizão, Shirley, lá na ilha. Eu fui no meu primeiro culto, tu lembra? Primeiro culto, e eu cheguei em casa felizão, irmão Renato, feliz da vida, sorridente. Cheguei em casa assim, e a Márcia olhou para mim assim: o que tá alegre? Sabe que eu gostei de ir na igreja? Ela disse: agora tu vai virar crente, é? Eu disse: não é isso, eu gostei, eu achei legal, eu gostei, achei um ambiente bom e tal. E ela disse: agora tu vai virar crente. Só o que me faltava. E eu comecei a enfrentar uma batalha logo que eu comecei a ir na igreja, porque eu queria ir para a igreja. E a minha esposa, ela disse: não, vamos ficar viciados em igreja agora, né? E eu ia para a igreja só para fazer uma coisa: eu ia para a igreja só para orar pela vida dela. Eu ia só para orar, eu me ajoelhava no culto, eu buscava a Deus no culto: Senhor, toca na vida da minha esposa, toca no coração dela. Era só isso a minha oração. Até que um dia Deus pegou ela de jeito. Mas eu fiquei com o joelhinho, chegou a ficar duro o joelhinho, né? Então eu quero dizer para você, irmã, irmão, não desista. Continue orando pelos seus filhos, continue orando pelo seu cônjuge, continue orando pela sua família, que Deus vai fazer a obra. Amém? Deus vai cumprir o propósito dele na vida dessa pessoa. Não desista, não desanime por isso. Não desista. Deus vai fazer a obra. Amém? E você deve se esforçar. Eu sei que não é fácil, né? Muitas vezes a gente luta sozinho. Muitas vezes você vai orar sozinho. Estava falando de ti. Se esforce
Participe de tudo o que você puder, que promove a comunhão. Estou aberto a ser convidado para o churrasco. Participe de tudo que esteja promovendo comunhão. Comunhão é parceria, compartilhamento, companheirismo, fraternidade, uniformidade gerada pelo Espírito Santo. Amém? Comunhão vertical e horizontal, né? Isso aqui é a cruz do Calvário.